Chegou a hora do descanso obrigatório. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Descanso Obrigatório, seu podcast sobre enduro equestre. O maior podcast de enduro do mundo. Do mundo. Hoje conosco uma figura conhecida e fundamental pro esporte. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo? O cantor. Não. O Cadão! Cadão, bem-vindo, Cadão. Muito obrigado, fiquei muito envaidecido pelo convite de estar aqui falando sobre enduro e uma boa tarde a todos, né? Eu acho que o Cadão é das pessoas do enduro, com toda certeza, uma das mais antigas, que nem a Wanda, assim, tem uma turma realmente que é da velha guarda. Eu acho que o Cadão deve estar no enduro desde... 30 anos agora, dia 9 de março. 30 anos. De 2020. 1990 você começou então? Em março, a gente fez a prova lá em Dourado, do Malheiro, entendeu? Foi o segundo enduro no Brasil. Agora, dizem os mineiros que já fizeram provas, tipo de resistência, de enduro. Só que, como eles fizeram? E não Mentira do Léo Abreu oficializaram. Não foi do Léo. É aquele pessoal do Pedro Werneck e tal. O pessoal, não, eles falam que eles fizeram umas provas, eu respeito, mas como eles não oficializaram isso, então quer dizer, então eles fizeram as margens do... A gente já, desde que foi o segundo enduro do Brasil, que foi da Malheiro e Malheiro, que foi Dourado, foi uma prova de regularidade com planilha, entendeu? Então, foi a segunda prova do Brasil. Qual foi a primeira? A primeira foi em 89 do Homero e Tremembé, lá na fazenda do Teodoro. Eu preciso ver que eu tenho Maristela, fazenda eu acho que eu tenho um Maristela. troféu com o Napoleão de 1900 e não sei quando, que foi no Marp. Eu não sei quando é que foi essa prova do Marp, eu preciso até deve ser um pouco depois. Então eu acho que a única pessoa que eu sei que participou dessa, acho que de 89, parece que foi o Henrique Garcia, tá? Mas foi uma prova que parece que tinham 15 cavalos, morreram acho que uns 4. Foi verdade, é verdade. Foi o primeiro enduro. Morreram 4 não, cavalos? É verdade. Não é mentira. A minha, se vocês forem investigar, até na época saiu, né? Matéria, porque... Não sabia que os árabes já montavam naquela época. Entendeu? Mas eu acho que fizeram num lugar errado, né? Porque fizeram em Tremembé para subir para Campos do Jordão, né? Então foi uma prova que não, né? Que meio diferente, vamos dizer assim. E você já começou fazendo trilha ou montando? Eu sou assim, eu tenho uma história diferente de todos vocês quase do enduro, né? Eu venho da moto e não do cavalo, então eu sou Eu também. Pessoa... você também então, daí até dá pra botar você nessa história que eu vou contar. 82 a gente já fazia enduro de moto. Eu até, quando eu soube que vocês iam me entrevistar, eu até pensei que isso fosse perguntado, da história, como, né, do começo, porque realmente, né, eu tô lá, desde o começo. Então, foi o seguinte, como eu vim da moto, nos começos dos anos 80, 83, 84, os fabricantes de motocicleta começaram a investir nas motos, lançaram a DT 180, XL 250, a Grale. Então os fabricantes começaram a investir e foi a febre do enduro. Era o enduro da independência, da liberdade, da liberdade, das montanhas. Isso, e eu já estava ali, eu já participava dessas provas e eu fui trabalhar andando de moto, eu acabei andando de moto e aprendendo a andar de moto com o pessoal que eram os antigos pilotos de motocross, que já estavam ficando velho para andar de motocross e estavam no enduro, que era um pouco mais light do que o motocross. Era Regularidade e velocidade livre também, que tinha também. É verdade, né? E o nome dele era Dionísio Malheiro, né? Eu trabalhava com ele, o Dionísio era o papa das pistas de motocross. Então ele fazia todas as pistas de motocross dos mundiais que tiveram em Campos do Jordão, eu me lembro disso. Hollywood Motocross, e eu era o braço direito dele. Então eu trabalhava com ele para fazer as pistas de motocross, essas coisas. E também, paralelamente, começamos a fazer enduro de moto. E eu, desde o começo, eu já era o desenhador das planilhas. Eu já comecei a pegar o talento o código Tulipa, né? Que se usa nos rallies e tal. Então eu já peguei o dom. Então desde esse primeiro enduro que teve em Dourado, em 90, já fui eu que fiz a planilha. Entendeu? Porque daí, e esse primeiro enduro, a história só pra... Era de planilha. Era de planilha. Era então, só pra planilha. Então só pra, né, colocar a história nos eixos aí, né?
Então o malheiro da moto, que era o que eu trabalhava com ele tinha um primo do interior que era o malheiro do cavalo. E é o malheirinho, Sebastião Malheiro, que o vô dele é um dos pais do cavalo manga larga, né? Uhum. Ele é um cara que entende muito de cavalo. E a ideia surgiu dos dois primos, vamos fazer o enduro de moto com o enduro de cavalo, vamos bolar isso aí. E a gente fez o regulamento, em 89, preparamos. Uhum. Aí eles trouxeram para o Brasil o Stefano Bigot, o francês que na época era a referência de resistência. Tal. Ele veio, ele fez algumas palestras, ele deu um apoio pra gente também, né? Tinha um outro veterinário também, que era o Fernando Godin, também estava envolvido desde o começo. E daí os primos fizeram esse campeonato, a empresa dele chamava Malheiro e Malheiro, fizemos o regulamento, era um enduro oficial, era um enduro que, inclusive na época, a revista Ipos era a revista do momento. A contracapa da revista Ipos era a propaganda do nosso enduro, né? Chamava Primeiro Enduro do Cavalo de Sela, chamava. E a gente fez lá em Dourado e foi um sucesso, porque tiveram acho que 100 cavaleiros, primeira prova. E em 90 mesmo, o próprio Homero, que já tinha feito essa primeira prova em 89, começou a fazer o campeonato dele também, só que provas de resistência. E eu, quando comecei já no enduro, eu já tinha eu aprendi o que eu sei de cavalo, que eu era do mundo da moto, eu aprendi com o Malheiro. Malheiro, eu ia muito para a fazenda dele e tal. E o ano de 89 a gente fez um laboratório pro enduro. E eu aprendi de cavalo, eu aprendi a montar, o Malheiro era muito grande cavaleiro, então no começo a gente procurava desafio. O enduro você vê como mudou de lá para hoje. Hoje, antigamente eu procurava dificuldade, hoje em dia eu procuro facilidade. Né? Então isso que é a volta que o enduro fez, né? Vamos dizer, nesses 30 anos. Né? Não, mas nós estamos tentando voltar um pouco de novo. Isso. Nós estamos tentando voltar para a turma nova de 20 e 40 para as raízes aí, que eu acho que para essa turma é mais interessante, a prova é mais emocionante do que essa prova nossa de velocidade. Aqui. Então, só para pegar o gancho, então, que eu comecei a falar negócio das motos, né? Foi o seguinte, então teve esse boom das motos no começo dos anos 80. Quando começou 90, um cara genial aí do mundo dos negócios, ele pegou essa ideia do malheiro e malheiro, entendeu? E começou a fazer prova. Era o Adolfo, cunhado do Zé Carlos, concunhado do Zé Carlos, entendeu? E o Adolfo, né, ele tinha um mundo com ele era uma potência na arte de negociar, era um cara casado com a Malu também é uma pessoa maravilhosa também, uma pessoa que tem o dom de fazer as coisas, de produzir e tal, né? E quando é que nós te buscamos lá? E depois, então, daí no meu começo no enduro, foi um começo, antes de chegar no Adolfo, deixa eu começar então. Quando começou nos anos 90, começou o enduro, 91, começou um pouco com a entrada do Adolfo, que tinha muito acesso aos, vamos dizer assim, formadores de opinião, né? Então o que aconteceu? Começou aquele negócio que deu nas motos no começo dos anos 80, começou no cavalo. E muita gente era que nem o Zé Carlos aqui, fazia enduro de moto também. Só que era aquele cara que também era ligado ao mundo do cavalo e começou a fazer enduro de cavalo. E era muito manga larguista, como o seu pai, André. Entendeu? Como o seu pai. Então, quer dizer, teve esse negócio da moto, você vê como tem uma ligação aí meio que... As coisas vão fluindo, e o negócio explodiu com o Adolfo, com o Homero também. Só que daí... com o Banespa, né? Não, e com o Homero também começou. Só que desde o começo, o Homero já seguia uma linha dos americanos, era a linha da regularidade, da prova de... E a gente era aquele negócio de popular, de fazer uma coisa que muita gente falava que era gincana. Gincana, entendeu? Só que é o seguinte... Era uma prova que quem ganhava, realmente, era uma prova que quem ganhava era o cavaleiro com a ajuda do cavalo, entendeu? E hoje em dia quem ganha é o cavalo com a ajuda do cavaleiro, né? Eu penso assim, o cavaleiro que atrapalha menos. Então naquele tempo o cavalo tinha que ser um cavalo que ia, então tanto que eu fui fazer prova. Tinha obstáculo, desafio, passar dentro do rio, subir o barranco, pular feno. Outro dia eu tava vendo umas fotos dessa fase o Adolfo aí. colocou no Facebook. Exatamente.
realmente a turma do salto não entendia nada. Era impressionante as fotos horrorosas que eu vi outro dia. Então, antes ainda de chegar no Adolfo, que foi o começo, que também foi muito bacana, foi 91, daí os malheiros fizeram em 91, depois já se separaram. A empresa eles não tinham muito dom de captar dinheiro. O dom que o Adolfo tinha, eles não tinham, né? Então parou aí. Só que daí o malheiro, o da moto voltou para as motos. O malheiro dos cavalos, ele fez uma parceria com a BIR. E eu fiquei fazendo as trilhas da BIR, que foi 91, 92, entendeu? E eu fazia essas provas, e fora isso, eu fazia todas as provas de fomento que tinham do Manga Larga, porque o Manga Larga pipocava a prova no Brasil inteiro. Inclusive, né, eu fiz enduro já lá onde a festa do peão de Barretos, eu já fiz enduro lá dentro, entendeu? Pro núcleo lá dos independentes. E qual foi a trilha mais louca que você fez? Ah, a trilha mais louca? Ah, Campos do Jordão, com certeza. Mas das antigas. Banespa? É, Banespa. Campos do Jordão sempre... não, eu já fiz também com o Didier e tal, mas sempre Banespa. E qual foi a mais assassina? A mais assassina? Serra Negra? Não fui eu. Serra Negra não fui eu. Aquela famosa trilha de Serra Negra, não fui eu não trabalhava ainda na Coopercon. Aquela prova foi anterior, então daquela eu tô livre. Eu não tive culpa. Eu acho que foi Você sabe essa história, né? Eu sei que foi um desastre. Foi um desastre. Eu levei meu pai para ver enduro, que eu estava no começo do enduro. Falei, pai, vamos lá ver enduro. Quando ele começou a morrer cavalo para um lado, morrer cavalo para o outro, ele falou, meu filho, isso aqui que você disse que era legal, eu estou vendo todo mundo chorar, todo mundo sofrer, foi um desastre. Acho que fez uns 45 graus. E isso até depois deve ter pesado, para mim, a contratação no futuro, um pouco depois. Né? Então só queria deixar no meu passado, ali no meu começo, que foi fundamental para mim a figura do João Junqueira Fleury, que é o Joãozinho, neto do J.O., falecido, né? Que foi o cara que até me emociono, porque consigo falar dele sem chorar. É a primeira vez que acontece isso no nosso choro nesse podcast aqui. Cada um. Mas para você parar com o choro. Não, quantas provas você já fez? Você calcula? Eu acho que eu já fiz perto de 1000. 1000? Se eu contar todas 1000. E eu conto duas. No tempo da Coopercon, tem muita prova que eu conto duas, porque a gente fazia uma prova no sábado e uma no domingo totalmente diferente. A gente fazia de planilha no sábado, então que era um tipo de trilha, chegava no domingo, era outra prova, velocidade livre, então tem um monte de prova que eu, na minha conta, eu conto duas provas diferentes, outra trilha, outra coisa, outra pegada, outra... Eu ia falar, eu ia chutar alto, ia chutar 500, eu ia chutar 500. Não, mas eu te juro, eu sei, porque quando já faz muito tempo eu parei de contar, já estava nas 500. Há muito tempo, entendeu? Então eu realmente fiz... E hoje em dia você faz quantas provas por ano hoje? Hoje em dia eu faço 20 provas por ano, mais umas manga largada, as provas do manga larga, que algumas manga larga e tal. E para fazer uma trilha de 120 km, quantos quilômetros você anda de moto? Quando é a primeira vez, se for a primeira vez, tal, você anda muito mais. Aí quando você já conhece o lugar, já te facilita, né? Uma coisa que já fica mais fácil. Então agora só voltando para falar do João, que agora já parou minha emoção. O João foi um cara que ele era um veterinário, que no começo do enduro, ele começou a ganhar as provas, e ele era muito bom, ele era neto do J.O., e todo mundo ia atrás do João, porque o pessoal queria fazer prova no Brasil, em São Paulo inteiro. Vamos dizer assim, vamos falar, era São Paulo, estado de São Paulo. Todo mundo queria fazer prova nos núcleos do Manga Larga, principalmente. Só que o cara não queria uma empresa para ir organizar. Isso eles já tinham, a própria associação tal, ela organizava isso, ela tinha secretaria tal. Ela precisava de quem? Do veterinário e do trilheiro, no caso, entendeu? Então, quer dizer, então eles iam atrás do João, e o João me colocava nas paradas, entendeu? Então o João foi um cara que me ajudou muito, assim, que eu fui fazendo prova para todo lado, né? Fazia bastante prova, até o dia que eu fui fazer uma prova da Coopercon, num cavalo do João, manga larga do João. E eu fiquei em 5º lugar na prova, na minha categoria. E daí eu tinha visto um monte de defeitos, lógico, eu sou muito crítico. Eu vi defeitos que eu não teria cometido, vamos dizer assim. E daí eu fui lá, primeiro porque é o seguinte, eu só não ganhei aquela prova porque eu fiquei em 5º lugar sem ter passado num PC.
E esse PC era uma pegadinha maldosa dos caras que faziam a trilha. Porque os caras eram motoqueiro, mas motoqueiro que olhavam com olhar de moto, entendeu? Então eu perdi esse PC, e mesmo perdendo esse PC eu fiquei em quinto lugar. Então eu iria ganhar a prova, eu iria ganhar mesmo. Você perdia 900 pontos. Não, então você vê, né, como eu fui bem no resto da prova... Você perdia 900 pontos quando você perdia um PC, o que significava 15 minutos. Aí eu não conhecia o pessoal da Coopercon. Aí eu fui lá para reclamar, para ver se cancelava aquele PC antes de sair o resultado. Porque eu sabia se cancelasse aquele PC, eu ia brigar pela vitória. E quem é que você foi falar com quem? Aí eu fui falar, tinha um cara grandão, nervoso. Eu falei, era o Zé Carlos. Eu falei, não vou nem reclamar mais. Eu falei, eu nem vou reclamar mais, o cara é bravo aí. E já tinha gente, lógico, era tudo prova com 200 cavaleiros. Então, chegamos a fazer 450. Não, depois Então era uma prova, naquele tempo eram umas provas com 200 e tal, dos cavaleiros. E muita gente reclamava de coisinhas. E os caras da moto, eles faziam umas coisas meio... que depois eu fui ver o que eles faziam de errado. Entendeu? Bom, daí quando eu subi no pódio para pegar meu troféu de quinto lugar, eu peguei meu cartãozinho e dei pro Adolfo. Eu juro, eu nem conheci o Adolfo direito. Aproveitando que eu tô aqui. Eu peguei o cartão e falei assim, quando eu precisar de um trilheiro, lembra que eu falei, quando você precisar de um trilheiro bom, você me liga. E deu o cartão, juro por Deus. Foi isso mesmo. Eu dei pra ele o meu cartãozinho. Aí depois de uns tempos, isso aí foi o campeonato de 90, sei lá, não agora 92, 90, em começo de 93, eles iam fazer prova em São João da Boa Vista. E São João da Boa Vista era a terra do Malheirinho também. E era onde eu já tinha feito enduro. Então eles pegaram, me chamaram, falaram, Cadão, só que ainda eles tinham outro pessoal que fazia. Então eles nós estávamos em crise. Ele já estava em crise com o cara que fazia trilha, porque o cara era um pouco nervoso. Né? O cara era um pouco nervoso, entendeu? Então daí eu peguei e fui ajudar esse cara nessa prova de São João, porque eu também conhecia. Nós dormimos junto. Já tinha feito enduro lá. Nós dormimos junto, nós três no mesmo quarto. Casal, você lembra disso não? Lembro. Nós dormimos junto no mesmo quarto, nós três. E ajudei, nessa prova eu só ajudei e tal. Depois um dia ele me ligou, né? Daí me chamaram no escritório, eles trabalhavam. Acho que eu que chamei. Foi o Zé que me ligou, o Zé Carlos me ligou, vem aqui no escritório do Adolfo, né? Nós fomos lá, fui lá, aliás. E daí ele falou, quanto você quer pra trabalhar só pra mim? Não quero que você faça mais enduro pra ninguém. Só pra mim. Foi a exclusividade. Foi a exclusividade. Daí durante uns anos eu fui exclusivo da Coopercon. Fiquei com eles até o fim da Coopercon, né? E depois quando virou Meta Brasil fiz algumas provas. Depois só a partir da Corrida dos Campeões, que daí já não era eu. Aí nesse tempo já não E como é que você faz pra de moto ter a visão do cavaleiro? Pra montar a trilha? Mil enduros. Justamente a experiência, porque o mais difícil eu já fazia no começo, que era colocar velocidade. Então quer dizer, eu aprendi as primeiras provas com o malheiro, que eu falei. Né, depois eu fui pegando a manha sozinho, né? Brigamos um pouco. A medida a gente erramos bastante em algum lugar. Não, e só assim, é uma coisa que na época que pra mim era legal é o seguinte, a Coopercon quando ia fazer uma trilha, mandava o pessoal das motos, o cara fazia a trilha, fazia a planilha, depois ia 20 dias antes do enduro e o caminhão de cavalo do Adolfo, o cavalo com o Zé Carlos, com a Malu, com o Adolfo, eles montavam a cavalo a trilha, porque é o Zé que punha velocidade na trilha, entendeu? Então, aí quando eu fui trabalhar para eles, a primeira bucha que eu já peguei, eu fui fazer uma prova no Tamboré, foi minha primeira prova sozinho, foi um desafio, porque... Shopping Tamboré, né, velho? Entendeu? E era um Castelo lugar... Branco ao lado. E todo mundo que asfalto. E todo mundo que era trilheiro de moto conhecia aquela região, porque lá era o paraíso das trilhas de moto. Alphaville e Tamboré ali, entendeu? Quando, né, antes de construírem todos os condomínios, né? Alphaville era apenas o número 1, só tinha o número 1 naquela época. E então eu já conhecia um pouco ali. Mas foi um desafio grande e eles não foram nem testar a trilha. O Zé foi de moto lá um dia, andou, viu as velocidades que eu coloquei. Aí acho que na primeira, segunda prova ele já começou a confiar em mim, ele já nem ia mais. Isso mesmo. Entendeu? Aí ele foi, acho que a primeira e a segunda prova ele foi lá para ver se ele concordava. Depois ele já viu que
A gente pensava mais ou menos igual, né? Porque eu não penso da minha cabeça, né? Eu penso... E no ano passado a gente teve uma reunião para a gente tentar voltar nas provas de 20 e 40, um pouco da dificuldade que a gente acha que é importante. Enquanto eu era diretor do Instituto ainda, nós tentamos trazer um pouco essa... Eu não sei se você conseguiu fazer aqui, conseguiu? Então, eu tô até com o facão na minha moto aqui, entendeu? Porque eu fui abrir um mato aqui, que só vai ser usado amanhã, que é a prova de regularidade. Entendeu? Hoje eu nem quis mexer antes, porque é uma porteira que agora eu deslaquei, ela tava lacrada de mato. Eu já fui agora à tarde lá, eu já tirei todo o mato dela, já abri. Que amanhã a trilha vai ser diferente da de hoje. E a prova do Albar você também conseguiu fazer? A prova do Albar sempre lá é um lugar que, mesmo a prova de velocidade, ela já tem essa emoção. Ela já tem um pouco dessa emoção. Ela já tem um pouco dessa emoção de trilha, mesmo as trilhas da velocidade. Porque lá é um lugar muito bonito, é um lugar que tem trilha, tem de tudo lá. É um lugar que já é muito agradável, né? Então lá, qualquer uma das trilhas do Albar que você andar, vai ser uma prova legal, mesmo de regularidade. Eu recebi aqui a nossa pergunta do público, vem da Vandinha Balaça. Pergunta, Cadão, é verdade que você adora que critiquem as suas trilhas? Não é questão de... Não, veja bem. Tem Não que é ver questão isso aí. de... Não é assim, ó. Eu acredito que sim, porque ele é petista. Não, eu fico bravo. Não tem nada a ver. Eu fico bravo o seguinte, que hoje foi o caso claro. Eu me esforcei para marcar essa trilha pra caramba. Eu te juro, se vocês contarem, tem mais de 60 estacas na trilha. Eu fiz ferro também, os ferros que servem para você balizar, colocar fita. Tem mais 30 ferros na trilha, entendeu? Aí tem uma entrada hoje que era uma entrada nova. E ontem no Da briefing... amarela? Eu comentei no briefing que tinha um lugarzinho novo tal. Eu não falei que tinha um barranco, realmente no briefing. Mas eu falei que eu mudei ali para sair do estradão, entendeu? E um bloquinho de um pessoal que estava disputando, quer dizer, eles deviam estar ali... Eles não viram, ó. E também de manhã, logo de a manhã. hora que você entra ali, o sol tá bem na sua cara. E aí você não vê. Também não dá pra gente saber então isso, você né? vê, eu sofro até com isso, né? Às vezes eu marco a trilha. Mas acho que os 3 caras da perderam tarde. 100 metros, eu acho. Não, eles andaram acho que 1 quilômetro a mais, porque eles foram chegar lá no centro de treinamento da Lica. Nossa. Então que eles andaram. Mas só que é o seguinte, eu ponho uma fita a cada 50 metros. Os caras andaram 1 quilômetro sem ver nenhuma fita. Então, primeiro, o erro deles. Segundo, não tinha como não. Se você vê o barranco, tá todo enfeitado de amarelo, entendeu? A fita amarela é a que mais você vê, a amarela, as placas amarelas. Então, quer dizer, foi porque um errou, os outros erraram atrás. Tá? Agora é o Jorge atrapalhando nosso podcast. Todo mundo atrapalhou hoje. Bom, qual é a pergunta que a gente vai ter feito para você que nós não fizemos? Não, eu acho que uma coisa é essa, assim, o que me deixa bravo. Então é isso. Aí, então deixa eu só terminar. Eu até poderia ir, né, já finalmente nessa que eu tava falando. Então, nesse acontecimento de hoje, então quer dizer, foi um pelotão. E eu tinha passado na trilha. Eu faço assim, eu tenho uma coisa que é o seguinte, eu não abandono a trilha. Eu sou incapaz de fazer um cavalo passar na trilha sem eu ter passado antes. Então eu passo, é uma coisa que eu faço, não tem jeito. Nem se for a pé, entendeu? Eu passo na trilha antes do cavalo. Então, e eu não gosto de dar muito tempo. Eu gosto de passar um pouquinho antes do primeiro, assim, um pouquinho, porque deixar um espaço pequeno entre eu e o primeiro cavaleiro. Porque antigamente a gente trabalhava com 10 motos, com 5 rádios, hoje em dia eu trabalho sozinho. Eu trabalho com 3, 4 fiscais para anotar, que ficam parados, anotando os cavaleiros, e eu faço tudo sozinho, entendeu? Então, quer dizer... Então, numa coisa que antigamente a gente tinha uma equipe para fazer isso, hoje eu sou sozinho, eu faço tudo sozinho. Então, nesse ponto, por exemplo, os cavaleiros não viram, estava bem marcado, eles passaram reto, normal, eles estavam... Foi um pelotão, primeiro faz errou. parte do folclore do enduro. E a menina francesa que falou com o Jorge, ela não sei, ela pegou e falou, não, eu vi, ela falou, eu vi a marcação no barranco. Só que como o pessoal errou, ela foi atrás dele, os brasileiros foram errar, ela falou, eu vi a marcação no barranco, entendeu? E a marcação tá lá, tanto que eu voltei lá, eu não toquei a mão, eu não mexi em nada, eu não coloquei uma placa a mais, uma fita a mais, nada, porque foi um erro deles. Então daí o que acontece? Pra, né, voltar onde que eu fiquei bravo. Aí a pessoa vem, telefona, tá todo mundo perdido.
né? Daí vem a Elizabeth, talvez os oficiais da prova, não tô criticando nenhum deles, mas eles vêm, porque chega a notícia neles pelo celular, eles vêm, tá todo mundo perdido. Porra, passaram 50 pessoas na trilha, entendeu? 5 passaram reto porque tava um pelotão. E aí é todo mundo, 5 que passaram no pelotão errado. Então quer dizer, eu Basta na hora é uma facada. Sabe quantos dias que eu tô marcando a trilha? Basta um errar que erra mais gente. Esse Entendeu? sabe Então, disso. puxa os outros. é isso. Exatamente. Então, mas nenhum cavaleiro reclamou, veja, nenhum deles que se perdeu veio reclamar, nenhum. Mas a hora que chega a rádio peão, né, telefona, chega num, vem no Rádio outro, vem Grum no outro. agora. Como é que é? A gente Rádio mudou Grum. a Rádio Grum. Não pode ser rádio peão, porque não é politicamente Rádio Grum, correto. tá, então tá, Rádio Grum. Entendeu? Então a hora que a notícia chega, então a pessoa chega e fala, cara, tá todo mundo perdido. Daí me dá uma. É como eu tomar uma facada. É como você ficar. Se for advogado, você ficar lá 10 dias preparando a defesa do teu cliente e você perder por injustiça, não sei, entendeu? É uma facada no coração. Então eu fico bravo. Isso me deixa Você bravo. é passional, Cadão. E o que você faz no seu descanso obrigatório? Ah, meu descanso obrigatório. Eu sei o quê. Defende o PT. Militância. Militância petista. Isso é uma lenda, entendeu? Já que você tocou no assunto, eu vou falar Eu sei o que você faz, bem na rapidamente. verdade. Vai no jogo do Tricolor. Olha, eu não tenho ido porque eu tô desanimado com o Tricolor, mas eu assisto, Mas né? vai voltar, Mas vai eu voltar. não tenho ido ao estádio, vou ser sincero, eu não tenho ido ao estádio. Eu também não moro em São Paulo, mas moro no interior e tal, então, mas eu ando meio desgostoso com o meu time. Tá, Parece então o que você faz? Fala logo. Não, Se não é nem em São Paulo, nem PT, o que é? não tem nada disso. O que eu faço, eu sou um cara família. Eu tenho família, eu tenho filhos, eu gosto muito de Neto moto, já? viajar de moto. Já tem neto? Não tenho neto, entendeu? Eu gosto disso. Eu gosto de gente jovem, não gosto de muita, sabe, de coisas clássicas. Eu gosto. E música? O que você quer que a gente coloque aqui no fundo? Eu curto muito um Tim Maia, eu gosto do Maia, Legião boa. Urbano, Tá do Legião Urbana. Música de petista. Uma música boa. Então, já que você tá... Não, o Tim então, Maia é assim, era tudo, né? toda pessoa aqui Cada fase era no uma coisa. mundo, então vamos, já que você fica me cutucando, eu vou só falar, não sou fazer política, nada. É assim, é o mundo do cavalo, né? Você pegar, ele é um mundo muito do mundo do pessoal de centro-direita, né? Só que eu não sou do mundo do cavalo, então quer dizer, né? Eu não sou uma pessoa do... Não, eu mil não sou- provas eu não você sou- já é. Não, mas eu não sou, não sou assim, Contou eu não aqui tenho meia minha, hora. eu não tenho minha É o raiz. mais longo, é o mais longo podcast, não é? Já é o mais longo. Ah, vocês depois cortam, dá pra cortar Não, um não monte vou de cortar coisa. nada. Mas então, mas é assim, isso que eu queria, né, deixar claro. Pela minha formação, as coisas que eu vivi, as escolas que eu estudei, os meus amigos, tudo isso entendeu? Eu sou um cara de centro-esquerda, eu sou mais inclinado pra esquerda. Agora, a gente acaba caindo no PT, por quê? Porque é o partido representante da esquerda, entendeu? Acaba sendo o PT. Então eu Qual era a agora é o chance- seguinte, Qual era a eu chance não de sou... você achar que eu não ia perguntar isso pra você? Não, a chance é Zero. zero, né? Eu sabia que tinha. Até Mas rolaram eu só ameaças aqui Eu só sou antes uma da gravação. pessoa com tendências à esquerda. Aí como esse mundo é muito de direita, então criou-se essa lenda, entendeu? Eu não fico fazendo defesa de ninguém, eu sou totalmente contra a corrupção, eu não aceito, entendeu? Eu sei. Só que eu sou totalmente anti-Bolsonaro também. Entendeu? Pra Eu acho- fechar o mais longo podcast da história do Descanso eu peço Obrigatório. desculpa, vocês podem cortar o que eu Não, falei. não vamos cortar nada. Quem que a gente deve entrevistar? no Olha, futuro? eu já tinha pensado nisso, como eu sabia que vocês iam me perguntar, eu acho que um cara bacana, que eu não vou falar de veterinário, porque eu sou amigo de tudo. E todos Nós eles têm, temos uma lista. todos de eles são veterinário. pessoas interessantíssimas, cheias de histórias, né? Todos. Ó, a banda que já foi entrevistada agora tá Tá atrapalhando. atrapalhando. Então, eu pensei num cara que eu acho que é uma lenda, é o Núri Haddad. O Núri, Eu acho boa. ele incrível. Eu acho Boa, bem ele é pensado. o cara que acho que dava um bom podcast. Está na lista. Beleza. Aí, ó, quantos minutos deu o nosso podcast aí, André? Quase meia hora já, acho. O cara Boa. realmente Fala. é o cara do Enduro que fez minha. Valeu, Cadolino. Valeu, obrigado. Viu? Desculpa Cara. aí, vocês podem cortar. Não vou cortar nada. Se no briefing você já fala, imagina aqui. Falou, obrigado. Falou, obrigado.